Gente, o Fábio fica amarelo perto da Bruna. Amém. Isso. Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Até aqui. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo continuar ministrando o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha me usar nessa noite com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, ministrando os nossos corações. Que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento acerca da tua palavra. Que todo espírito de confusão, toda sonolência, todo peso, todo cansaço, todo espírito mentiroso bata em retirada do nosso meio. Nós amarramos o valente, lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, ministrando os nossos corações, tirando as escamas dos olhos. Que o Senhor venha dando o crescimento que nós precisamos, Senhor, na tua presença, o crescimento espiritual que nós precisamos. E a ti, Senhor, nós já entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aplauda ao Senhor. Hoje nós vamos falar dos mestres. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 23. Muitos pastores até têm o dom de mestre, que é para ensinar. E muitos mestres têm o dom também do apacentar. Mas sempre um vai se evidenciar na vida da pessoa. Porque um mestre, até na hora que ele vai pregar, trazer uma palavra num culto, ele geralmente traz essa palavra com uma forma de ensino. É diferente. Se você começar a observar, os pastores que têm o dom pastoral, ele até traz a palavra de ensino, ele até conduz, mas ele sempre está na liberação de uma unção diferenciada. Ele sempre está numa porção diferenciada. É diferente. Se evidencia diferente. Por quê? Porque Deus, ele tem um propósito para usar dentro do corpo, para a edificação, para o crescimento diferenciado. Nós ouvimos que o pastor, ele procura saber onde está a ovelha, ele se preocupa com a ovelha, ele vai atrás da ovelha, ele busca a ovelha.
o mestre também tem esse cuidado, mas ele foca mais no ensino da palavra. Ele foca mais no trazer aquilo que é o ensinamento, aquilo que é a fundamentação ali junto com o pastor. Por isso que eu falo que muitos pastores, eles andam junto ali com esse ensino. Nós temos, no tempo de Jesus, os mestres da lei, né? E as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus, os escribas que eram dedicados a transcrever, a escrever a lei, os fariseus que estavam ali estudando, zelosos para ensinar, eles eram zelosos na tradução oral, na tradição oral, né, da palavra do Senhor, na lei falada, naquilo que eles precisavam saber, no ensinamento, na aplicação. E muitas vezes nós vimos o Senhor Jesus os repreendendo. E por que ele estava repreendendo esses? Porque a palavra de Deus nos ensina que a quem muito é dado, muito é requerido. A quem muito é dado, muito é requerido. Quanto mais você sabe, mais você tem que praticar. Quanto mais você entende desta palavra, mais você tem que praticar. Olha o que o Senhor Jesus ele fala em Mateus, capítulo 4. Só um minuto. Não é 4, não, é 5. Mateus 5 diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, não só violar, mas também assim ensinar, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ou seja, prestar atenção, praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí você vai falar assim, mas pastora, eu não tenho esse chamado na minha vida. Mas você tem o chamado de ser filho de Deus. Você tem o chamado de ser o sacerdote, muitas vezes, da tua casa. Amém? Você tem o chamado e o dever de praticar e ensinar a tua esposa e os teus filhos. As mulheres têm o dever de ensinar os filhos. Então não adianta a gente cobrar dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa não, da de vocês, porque eu não tenho, graças a Deus, nem quero. Aquilo que a gente não pratica. A gente precisa praticar, a gente precisa viver. Menino, você não ora, e você ora? Menino, você não lê a Bíblia, e você lê? Menino, você não pode acessar esses conteúdos, e você pode? A gente ensina com a nossa vida. A gente ensina com aquilo que somos, com aquilo que vivemos no dia a dia. É só você observar a vida dos bebezinhos. O bebezinho, ele vai replicando conforme ele vai crescendo, o que o papai, o que a mamãe faz. Depois vai para a creche, o que os coleguinhas da creche faz.
o que os professores fazem. É por isso que a gente tem aquela frase bonita de mãe: você não é todo mundo. Você não faz. Porque é o dever dos pais corrigir. Então, quando a gente fala do mestre, a gente está falando de alguém que ele tem conhecimento para ele e ele tem o conhecimento para ensinar. Mas a prática dessa palavra, a justiça dele, tem que exceder aquela que são dos religiosos. E falo religiosos mesmo, porque é assim que Jesus nos mostra. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 23. Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa, não foi, Lucas? Para mim foi, para você foi, Lucas? Foi, né? Tá com medo de falar que não foi, ó, judiação. Foi boa, Cris? Foi, né? Eu aprendi bastante nessa aula. Quem achou, dá um glória a Deus. Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei em guardar tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não. Deus não chamou para a gente ser assim. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo conseguem movê-los. O nome disso é hipocrisia. Eu estou falando, o nome disso é hipocrisia. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados de mestre pelos homens. A vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aqueles que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o amor, o maior dentre vós, será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vamos parando por aqui, porque eu preciso falar com vocês antes. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui que eles se prenderam às leis, às práticas das leis, no sentido de falar e não fazer. Era algo duro, algo engessado. E quando a gente vê o Senhor Jesus explicando, por exemplo, o mandamento de Moisés, amar o próximo como a si mesmo. E aí ele é questionado, quem é o meu próximo? E aí ele fala assim, olha, certa vez estava passando um judeu e viu o outro lá que foi espancado por ladrões, por salteadores e deixado de lado. E ele passou e nem viu. Passou o levita, que é aquele que cuida da casa do Senhor. Passou o mestre, né? E depois passou o levita, o sacerdote e o levita. Passou o levita e o levita fez a mesma coisa que o sacerdote. Mas aí vem um samaritano. Por que Jesus pegou um samaritano? Porque o samaritano, eles tinham um preconceito com o povo samaritano. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que samaritano tinha culto misto. Tem um monte de coisa que entrou na vida dos samaritanos que era contrária à palavra de Deus. E eles tinham essa rejeição com os samaritanos. É por isso que Jesus pega o samaritano. Passou um samaritano, ou seja, uma pessoa aos teus olhos desprezível. E viu ele lá caído. E ele pegou e cuidou das feridas, e pagou o remédio, e levou-o até uma hospedaria, e pagou a hospedagem dele para que ele melhorasse, e deixou um recurso lá e falou, ó, se precisar de mais, está aqui o recurso para ser usado. E aí ele pergunta,
Quem lhe pareceu próximo daquele que foi espancado? O sacerdote? Quem lhe pareceu próximo daquele que foi espancado? O levita? O samaritano. Então Jesus, ele pegava as coisas do dia a dia para ensinar o povo de uma maneira fácil, numa linguagem onde o povo pudesse entender e praticar o que ele estava ensinando. Ele pegava coisas do cotidiano das pessoas para ensinar acerca do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante àquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, e ela acende a luz e sai varrendo tudo e limpa tudo até achar a dracma, e quando acha, chama as amigas para celebrar. A dracma era um dinheiro. Para comemorar. Ou seja, a alegria de quem encontra o reino de Deus, ela excede muitas coisas daquilo que é valioso. É semelhante àquele que comprou um campo e descobriu que naquele campo tem um tesouro, e ele vende tudo o que tem e compra aquele campo por causa do tesouro que tem ali. Ou seja, ele abre mão de tudo para viver aquilo que o reino de Deus tem só para ele. O reino de Deus encontrou ele, está dentro dele. Então ele começa a abrir mão de um monte de coisa que para ele era preciosa, era valiosa, era do cotidiano para viver aquilo. E a prática da palavra era ensinada desta forma. Certa vez o presbítero Felipe está aí, se eu estiver mentindo, ele joga o sapato. Ele falou assim, vocês falam da aplicação da palavra de maneira que a gente entende. Porque eu achava que era de um outro jeito. Quando vocês veem ministra, a gente entende de um outro jeito. Não foi isso que você falou, Felipe? A gente entende. Por quê? Porque se eu conhecer muito desta palavra, se eu conhecer muito da história do povo de Deus, se eu conhecer muito da história da igreja, se eu conhecer muito do dia do Pentecoste, mas eu não estiver disposta e aberta para viver esse Pentecoste, de nada adianta. E nós estamos falando aqui do Senhor Jesus repreendendo os fariseus, porque eles não ensinavam de maneira com que o povo pudesse entender, e eles não praticavam aquilo que eles falavam. E hoje a gente vive um tempo onde os mestres, aqueles que deveriam estar ensinando, aqueles que deveriam estar fundamentando, eles estão mais preocupados em mostrar o conhecimento que eles têm, do que ensinar o povo a aprender, viver e praticar essa palavra. A entender um contexto espiritual, a entender um contexto histórico, a entender a cultura do judeu, a cultura da época, o porquê que eles estavam falando aquilo, o que era esse galo, por exemplo, que antes que o galo cante, antes que o camelo passar no fundo da agulha, que agulha é essa? A nossa agulha é uma, o termo agulha lá é outro, mas eles estão muito mais preocupados em falar de maneira difícil do que de falar de maneira simples, para que o povo possa se achegar ao Senhor. Nós paramos, muitas vezes o pastor ele gosta de ouvir aqueles debates, que me dá um desespero, porque são dois teólogos conversando, dois mestres da palavra, que ao invés de aproveitar aquela oportunidade para falar do amor de Cristo de maneira simples e alcançar as vidas, eles estão debatendo linhas teológicas, que só o Senhor Jesus vai trazer a verdade quando Ele voltar. E se Ele quiser. Está se perdendo tempo, ao invés de trazer um ensinamento profundo da palavra de Deus, a ponto de levar esse povo para se achegar mais perto de Deus, afastando, querendo mostrar o que sabe, querendo mostrar o que conhece, querendo falar difícil, querendo mostrar o que, para quem? Se o teu Deus conhece tudo que está no teu interior, e o conhecimento que você tem foi o teu Deus que te entregou, você só sabe o que sabe porque Deus te revelou, porque se Ele não tivesse revelado, você não saberia, estaria perdido por aí. E nós vemos nessa palavra, o povo sentando, os fariseus sentando, conversando com Cristo vivo, com o Messias, e não enxergando o Messias como Messias. Não enxergando aquele que o Senhor enviou para nossa salvação.
Mas eles sabiam acerca do Messias? Sabiam. Mas eles criaram dentro deles umas teorias. E me desculpe, aqueles que são mais maduros, me desculpe e veja se não é o que acontece quando a gente vê esses debates. Não é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. Ao invés de estarmos fazendo igreja, ao nosso papel para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o que nós estamos fazendo? A palavra de Deus, ela precisa vir junto com o poder de Deus. Mateus capítulo 5, abra aí. Não, 5 nada. 5 coisa nenhuma. Palavra do meu devocional de um mês atrás, Senhor. Deixa eu ver como é minha cabeça, né? Não é 5 não, gente. É 29. 22, 29. Mateus 22, 29. Eu não sei como é que é a leitura da palavra para você, mas para mim, às vezes, o versículo é o mesmo, mas abre o meu entendimento de maneira diferente. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se eu conheço só das Escrituras, mas não me relaciono com o poder de Deus, eu erro. Qual era o problema dos fariseus com Jesus? Porque o fariseu, ele ensinava, mas Jesus ensinava com autoridade, Jesus ensinava com sinais, Jesus ensinava com maravilhas no meio deles. Jesus operava maravilhas no meio. Jesus operava cura, Jesus operava ressurreição, Jesus operava milagres. E eles questionavam esses milagres. Quando a gente olha, por exemplo, a cura do cego de nascença, eles interrogam esse cego várias vezes. Eles falam assim, mas espera aí. Se ele fizesse por obra de demônio, ele não poderia me curar. Vocês estão me perguntando por quê? Vocês querem segui-lo? E eles ficam ofendidos. Você quer nos ensinar. Quando o Senhor Jesus nos ensina até um coração ensinável. Não consegue aprender porque está rico, está abastado, está cheio de si. Mestre não é para ser rico, abastado, cheio de si. Mestre é para ter humildade, tanto de ensinar quanto para aprender. Mestre tem que corrigir sim quando ele vê errado. E corrigir a pessoa. Nessa igreja tem-se a liberdade de, quando eu erro, me chamar de canto e falar comigo e mostrar. Porque eu estou aqui para aprender tanto quanto vocês. Eu não estou aqui como quem sabe tudo, não. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para ser ensinada pelo Senhor. Eu estou aqui para aprender com os meus irmãos. Então, quando você está falando do dom de mestre, você está edificando toda uma estrutura de vida fundamentada na rocha, na base da palavra que é Cristo. Quando você olha as cartas do apóstolo Paulo, ele está ensinando uma igreja a parar de ser criança, a parar de ser infantil, a parar de ser carnal e começar a viver de maneira espiritual, de maneira mais profunda. Quando você olha em Gálatas, você olha o Senhor ensinando o povo a abrir mão das obras da carne. E sabe o que é o mais triste que eu vejo hoje em dia? Eu vejo pastores, eu vejo mestres, eu vejo apóstolos que conhecem da palavra de Deus, mas não conhecem da estrutura do mundo espiritual e fica brincando com as coisas, brinca com o pecado, brinca com as obras malignas, não discerne o ambiente espiritual, não discerne o mundo espiritual. E aí eu te faço a pergunta: o que você está fazendo com o conhecimento que Deus te deu?
Porque se vem uma pessoa nova convertida, e ela se deixa aí pelo encantamento, beleza, nós vamos pegar essa pessoa, nós vamos ensinar, nós vamos falar sobre a fascinação, sobre a ação maligna na vida dela, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos trazer essa palavra para trazer a libertação. Mas quando isso está partindo de um pastor, de um mestre, de um diácono, eu faço o quê, meu irmão? Enfia a mão na cara? Porque não venha me dizer que você não conhece essa palavra. Você está brincando com o mundo espiritual e você vai brincar com esse mundo espiritual até quando? Até Jesus botar um basta? E olha, tem uns e outros aí que eu não vejo a hora do Senhor botar um basta. Porque a obra de Deus é coisa séria. A obra de Deus, ela não é brincadeira. Não respeita a aliança do casamento. Não respeita a autoridade espiritual. Não respeita os ambientes que você passa. Onde você vai parar? Versículo 13 do capítulo 23. Ai dos escribas, fariseus e hipócritas, porque fechais o reino diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixar entrar o que estão entrando. Por que isso? Porque, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é um diácono, e entra uma ovelhinha aqui não, que seja bem longe daqui, em nome de Jesus. Porque se for aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer, Senhor. Vou ser bem sincero. Entra uma ovelhinha aqui, ela está caminhando de coração limpinho, ela está aceitando Jesus, ela está restaurando a vida dela, ela está aprendendo sobre conhecimento, ela desceu nas águas do batismo, e você não foi curado da sua pequenez, você não foi curado da sua rejeição, e aí você olha para a ovelhinha assim. Aonde você vai levar essa ovelha? Olha a confusão que você está trazendo no coração dessa ovelha. Quem você é em Cristo Jesus? Porque ela é nova. Ela não sabe discernir, mas você sabe. Aí a ovelha está lá com problema no casamento, no relacionamento, você está lá. Contribuindo para a obra de quem? Do Satanás? Está confundindo a ovelha, está trazendo bagunça no interior, está habilitando um demônio na sua vida, está habilitando um demônio na vida da ovelha. E se está tocando na obra, está habilitando um demônio. Onde você vai parar? Mente para si mesmo, mente para esposo, mente para marido, mente para todo mundo. Mentira não vem da parte de Deus. Aí, coitada da ovelha que estava entrando, deixa de entrar. Que ia entrar no reino de Deus, que ia aprender que o teu papel era ensinar e conduzir, deixa de entrar. Está brincando com a obra de Deus. Acabou o tempo de brincar com a obra de Deus. Se quiser brincar com a obra de Deus, não vai brincar mais perto de mim. Não quero mais. Quer ver outra coisa? O que a gente mais ouve por aí, e até mesmo de vocês. Ai, pastora, tem uma pessoa que trabalhou comigo, encontrei, peguei um Uber, não sei o quê. Que diz que é o quê? Diz que é crente, diz que é pastor. É, querida, é. Mas nem parece. Por quê? Porque não é honesto. Porque faz fofoca. Porque não cumpre horário. Está praticando o que Jesus ensina? Jesus ensina isso, presbítero? É legal que você fala com o perito, o link chacoalha a cabeça.
Ensina isso, pastor? Jesus não ensina isso. Você está envergonhando o nome de Cristo. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa que te contratou. Ainda que a empresa da mancada, você vai ser o melhor, porque você representa ali o reino de Deus, você está representando a palavra de Deus naquele lugar, e os olhos daquele povo estão postos em você, e se você escorregar, se você errar, todo mundo vai olhar e vai falar que é Jesus, é porque é crente. Então a sua prática de justiça precisa sim exceder a de muitos. Você precisa conhecer mundo espiritual para você não tomar capote na vida. Porque você fica brincando com pecado, brincando de flertar. Já viu aquelas criancinhas que brincam com fogo? Não queimei, mas vou queimar. Já viu? Criancinha que vai andando na beiradinha com o pé só. Para com isso! Está impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus, ao invés de estar trazendo a libertação, está trazendo confusão, ao invés de estar trazendo o poder de Deus, não está trazendo. O poder de Deus não vai operar nesse meio assim. É muito sério quando a gente passa a ensinar o povo. Olha o que ele fala, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, para justificar fazem longas orações. Ou seja, está querendo só aquilo que ela tem para oferecer, só o recurso. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Por quê? Porque conhece a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais o filho do inferno 2 vezes mais que vós. O que era o prosélito? Era uma oferta que o pessoal entregava, porque assim, o filho ele tinha a responsabilidade de cuidar do pai idoso, então ele entregava a oferta lá e estava tudo bem, não precisava cuidar do pai. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta que está no altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cego, que com o mosquito e engole o camelo. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Quer ver? Olha a brincadeira. Abre lá em Mateus 4. Não é 4. Ai, prosélita, quem não é judeu e vira judeu. Confundi, segundo o pastor. E eu acredito. Porque hoje a minha cabeça está boa. Boa mesmo. Bem boa. Vai profetizando que ela está boa. Eu li ontem o texto na aula. E li aqui, ó. Acabei de ler o texto com vocês, em Mateus. O sangue de Jesus tem poder. Acabei de ler. Achei.
Achei? Não. Calma. É confusão mesmo, tá? Calma que eu achei. Aí ele continua lá em Mateus 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, trazer o altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai, reconcilia com teu irmão, e depois volta e faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. O que o Senhor está falando aqui? Está falando aqui que você não tem o direito de chamar teu irmão de tolo, que você não tem o direito de vingar, que você não tem que matar, porque agora, na lei da graça, na graça estabelecida, o Senhor julga a intenção do teu interior. Então, olha lá, ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Eu vou esclarecer isso aqui, porque isso aqui, tem gente que acha que olhar para uma mulher com intenção impura é olhar com desejo sexual. Não é. Não é só. Não é. Se você é comprometido e as conversas que você deveria ter com seu esposo, com seu marido, você está tendo com outra pessoa, com envolvimento emocional, já é um adultério. Por isso que ele falou que tem que limpar o interior do copo. Porque aparentemente eles estão praticando a justiça, mas o interior está cheio de maldade, cheio de dolo, cheio de mal. Está sendo levado pelo quê? Porque Satanás, ele é ótimo nisso. Ele vai mexer com a tua carne para ele ganhar um espaço para trazer a destruição sobre a tua vida. É assim que ele faz, é assim que ele trabalha. Ele usa pessoas. Ele traz encantamento. Ele desvia as pessoas do caminho, mexendo com a cobiça dos olhos, mexendo com setas malignas. Olha, isso não é jeito de falar. Olha, porque falou assim. Inflama o teu coração muitas vezes com quem está te ajudando. Te faz achar que não tem problema. Coisas que você tem alimentado no teu interior e que vai ter problema lá na frente. E tem gente que acha que não tem problema. Mas sabe por que acha que não tem problema? Eu vou te explicar. Porque sabe que tem um mundo espiritual. Sabe que tem um reino de Deus. Sabe que tem um trono do Senhor, sabe que tem os anjos do Senhor, sabe que existem os demônios e fala assim: o maligno não me toca, tá tudo bem. Vai estar tudo bem a partir do momento que você for atencioso em tudo aquilo que você sente, pensa ou fala. Vai estar tudo bem a partir do momento que você começar a dar nome para o pecado, ao invés de, quando for confrontado, falar: não tem nada a ver, não senti, não vi, não sei do que eu estou falando. Porque enquanto você fala assim, Satanás, ele te movimenta para onde ele quer. E aí é que está o problema, porque a palavra de Deus também diz que a fundamentação dos dons espirituais, do profético, do apóstolo, do pastor e do mestre, é para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Sabe por que tem muita gente que era, entre aspas, porque quem é não sai, que estava na igreja e foi... Como é que eu falo isso? Sem ofender, Jesus? Para outros lugares. Porque lá nos outros lugares,
o corpo da pessoa é tomado por uma entidade, e aí muda toda a configuração do corpo. Se é um homem, você está conversando com uma entidade que se manifesta de maneira feminina, e ela está lá falando com voz de mulher, rebolando com voz de mulher, é um homem. Ou com voz de criança. E você sabe que a pessoa que você conhece no dia a dia não está mais ali. Por quê? Porque elas estão se conectando com aquilo que é o mundo espiritual, mas do outro lado. Por que você está falando isso, pastora? Porque a igreja deixou de viver o poder de Deus e de reconhecer o mundo espiritual. A igreja começou a mudar as coisas dos lugares. Para que a igreja foi chamada? Para que existe a igreja nessa terra? A igreja nessa terra existe para anunciar as boas novas do evangelho. Para quem? Para quem quiser receber. E para quem não quiser, bata a sandália dos seus pés e vá-te embora. Você já fez a tua parte. É para levar a palavra para aqueles que estão sofrendo e que precisam de uma cura. Para levar a palavra para aqueles que estão aflitos na alma e precisam saber que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Para aqueles que foram rejeitados e saber que Cristo sabe o que é ser rejeitado. Saber que Cristo sabe o que é ser homens de dores. Saber que Cristo também sabe o que é a enfermidade, porque Ele se fez enfermar por nós. Esse é o papel da igreja, desfazer as obras do maligno. Como é que a igreja vai desfazer obra de maligno? Se a igreja está se deixando levar pelas obras do maligno dentro dela. Se a igreja está deixando a fofoca entrar, a divisão entrar, as ações espirituais entrar. Então que papel é esse que o mestre, que o pastor está fazendo? Qual é o papel que você está fazendo? Se você é o primeiro a se deixar ir. Cada vez que eu leio essa palavra, o Senhor me ministra diferente. Quando eu li que Pedro teve a revelação de que Cristo era o Messias, e na sequência, ele quer, por amor a Cristo, impedir que Cristo se entregue. Olha, Senhor, não fale assim de si mesmo. Ele nem percebeu que estava contribuindo para a obra do inferno. Então qualquer um de nós pode estar sujeitos a isso, se não prestar atenção, se não vigiar. Se você está conduzindo um louvor, você não está tocando, pelo amor de Deus, você não está cantando. Que ambiente é esse que você está trazendo para a igreja? O que o Senhor quer operar nesse culto, nessa noite? Eu estou falando de ambiente espiritual. Eu estou falando de movimentação espiritual. Eu estou falando de poder de Deus no meio da igreja. Está faltando o poder de Deus no meio da igreja. Porque a igreja não ora. A igreja não está abrindo mão do pecado. A igreja não está... também não adianta você fazer 40 dias de jejum. Orar 3 horas por dia, madrugada inteira. E chegar na hora do vamos ver, não praticar o que você aprendeu. Não adianta você chamar a autoridade para uma sala de aconselhamento e ficar até 3, 4 da manhã com ela, se lá no teu dia a dia você não vai praticar essa palavra. Não vai mudar nada. A palavra precisa transformar você. A palavra precisa mudar você. A palavra precisa te trazer para uma outra dimensão. As escamas dos seus olhos precisam cair em nome de Jesus. Paulo era cheio do entendimento da palavra, zeloso, perseguidor da igreja de Cristo, porque ele achava que a igreja de Cristo era uma seita. Tem relato de milagre antes dele conhecer Jesus? Não. Quando Cristo se revela a Paulo, lá em Atos, no capítulo 19, a palavra diz que muitos milagres eram feitos através da vida de Paulo. A palavra de Deus diz que a sombra dos apóstolos curavam a muitos. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra diácono sendo transladado. Presta atenção.
O que está acontecendo com a igreja? O que nós estamos ensinando para a igreja? O que nós estamos vivendo como igreja? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é uma igreja dividida, não é uma igreja competidora, não é uma igreja que quer mostrar para um pastor querendo mostrar para o outro. Ai, porque é isso, ai, porque a parede, porque não sei o quê. Porque... Para! A igreja está aqui para cuidar de vidas. Eu sou igreja, você é igreja. A gente precisa cuidar de vidas. A gente precisa levar esse evangelho. A gente precisa abrir mão dessas coisas. Em nome de Jesus, abre mão. Abre mão da ganância, abre mão da insegurança, abre mão daquilo que te paralisa, abre mão daquilo que te prende. Em nome de Jesus, aprende a confiar que o Senhor abençoa o teu trabalho, aprende a confiar que o Senhor manda suprimento para a tua casa, aprende a dobrar o teu joelho no chão e pedir diante do Senhor, aprende a falar para o Senhor: eu não quero viver mais isso, e de fato não querer viver mais em nome de Jesus. Aprende a andar pela fé. Andar pela fé é crer naquilo que você não viu. Muitas vezes Deus vai te levar para viver situações que ninguém ainda viveu nessa terra. Como é que Ele vai levar se você não se abre para viver? Eu quero ver Deus, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver os anjos, eu quero entrar em contato, com a presença, com a glória de Deus. Vamos falar a realidade? Se a glória de Deus se manifestar aqui, nos consome. Consome, não consome? Eu sei que consome. Estou mexendo. Talvez está acordado. Consome. Deus é santo, meu irmão. Deus é santo. Deus é santo. E Ele falou para Moisés: olha, eu vou mandar um anjo na tua frente, mas eu não vou com você, porque senão eu vou consumir o povo por causa do pecado. E Moisés falou: Senhor, sem a tua presença eu não vou para lugar nenhum. Eu não posso ir sem a tua presença. Não é a terra, não é os bens, não é a conquista, não é o que acham, não é o que falam, é a presença. Agora, como que essa presença vai se manifestar se você não consegue dobrar teu joelho no chão e falar com Deus, além daquilo que você precisa? Eu preciso, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Eu preciso, eu quero. E quando você vai falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Que você comece a abrir mão do orgulho. Sabe o que Deus quer de você? Que você de fato queira andar com Ele. Que você de fato queira uma aliança. Que você de fato queira mergulhar no Senhor. Que você pare de querer mostrar para alguém que você é alguma coisa, porque você já é filho de Deus. Presta atenção, se alguém chegar nessa igreja e falar assim: o Fábio não é filho da Gisele, vai mudar? Vai mudar? Se alguém forjar certidão de nascimento e trazer e falar: não, o Fábio não é, documentação de hospital, vai mudar? Sabe por que não vai mudar? Porque está no DNA. Tem coisa, irmão, que Deus já determinou sobre a tua vida. Que Ele já falou para você. Você é filho. Anda como filho. Viva como filho. Caminhe como filho. Tenha postura de filho de Deus. Para de dar desculpa. Para de brincar com o mundo espiritual. Como eu queria, como eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que as escamas dos olhos de vocês caiam por terra e vocês comecem a enxergar o mundo espiritual para parar de brincar. Para começar a viver essa palavra, para parar de um dia ora, outro não ora. Um dia caminha, outro não caminha. Entra para interceder, faz uma reza. Porque
porque sempre repete as mesmas coisas. Não deixa o Senhor trazer nada de novo. Não deixa o Senhor mostrar nada. Porque a pressa de sair da presença é tão grande que não deixa abrir-se os olhos. Tem gente que está vivendo no engano dentro da igreja, que pensa que ir para a igreja vai mudar alguma coisa. Vai mudar alguma coisa se você aprender a palavra de Deus e começar a praticar essa palavra e se relacionar com o poder de Deus. Caso contrário, você corre um grande risco de se tornar um escriba, fariseu e hipócrita. Caso contrário, pode acontecer sim na vida de qualquer um. No grande dia falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E essa é uma frase que eu não quero ouvir sobre a minha vida nunca. E eu sei que quando eu estiver nessa terra, eu preciso tomar cuidado para não me desviar do caminho, para eu não sair do caminho que é Cristo. O que você está fundamentando sobre a tua casa? 1 Coríntios capítulo 3. Tem casa aqui que se a mulher não se levantasse para fundamentar, não tinha fundamento nenhum, de tão omisso que o homem é. Omissão é pecado, abra a boca, se posicione em coerência com essa palavra. Autoritarismo é pecado. Há um mundo espiritual, meu irmão. E esse mundo espiritual, ele existe. Ele é real. São seres espirituais que nele habitam. E a igreja é para viver os sinais e as maravilhas. Por que é para viver os sinais e as maravilhas? Porque é para a gente fazer obra maior do que Cristo fez nessa terra. Porque foi Ele que delegou. Acharam? Versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Quem é o fundamento? Jesus. O outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica um fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? Está aí no versículo 16. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você é sagrado, foi separado pelo Senhor. E o que ele está falando? Que existe uma edificação após o fundamento. Há uma construção. E essa construção ela é feita através de ensinamentos. Agora, o dia do Senhor vai vir para todos. E essa obra, ela precisa permanecer firme e inabalável. Ela não pode se quebrar. Ela não pode derreter.
ela não pode virar palha, ela não pode virar cinzas. Essa obra, ela precisa ser fundamentada com pedras preciosas em nome de Jesus. O fogo purifica, mas ele deforma, ele deixa mole alguns elementos. E quando ele amolece esse elemento, ele precisa ir tomar uma outra forma. Entende? Nós somos como vasos na mão do Senhor, sendo trabalhado dia após dia. E a gente não pode crescer deformado. A gente não pode crescer torto. A gente não pode crescer esquisito. A gente não pode receber responsabilidade no mundo espiritual com coisa para vencer. Um casamento na pendenga. Resolve o casamento. Não dá. Não dá para ficar com briga, com gritaria dentro de casa. Não dá para continuar com a prostituição. Não dá. Não é obra de Deus. Que parte tem Deus nessa obra? Você é santuário do Senhor. Meu filho teve a revelação um tempo atrás. Por que porta ele abriu que a depressão entrou e quase matou ele? Foi uma porta de pecado que ele abriu. E se não fosse a boa e poderosa mão do Senhor interferindo, eu não sei o que teria sido, porque a confusão na mente dele foi desastrosa. E Deus foi o todo-poderoso na vida de uma mulher que parou e falou assim: Deus está vendo que está aqui, meu filho, e hoje ele está tirando. E ela fazia assim, ó, naquele peitinho esquelético dele. Diz ele que depois daquele dia não sentiu mais nada. Graças a Deus. Porque estava querendo destruir o templo do Senhor. Ia viver a fúria de Deus sobre a vida dele. Eu afirmo isso porque o texto fala sobre isso. Onde a gente vai parar? O que a gente está edificando? O bom obreiro, ele manuseia bem a palavra de Deus. E manusear, meu irmão, não é de achar só o capítulo e o versículo. O manusear, meu irmão, é mais que isso. O manusear é você viver, é você ensinar, é você praticar, é as pessoas olharem para você e ver que você é a carta escrita de Deus. É as pessoas olharem para você e identificar o Cristo vivo na tua vida. Não é você querer ser o legal e muitas vezes querer se omitir e querer mostrar uma vida perfeita assim, ó. Perfeito, né? Mas é de mentira. Não tem cheiro. Não tem pólen. Não tem vida. Não tem abelha para chegar aqui, para pegar o pólen daqui, fazer o mel, para pegar o néctar para fazer o mel e o pólen para levar para outro lugar. Não tem as formiguinhas comendo a folhinha. Porque é de mentira. É aparência. Só serve para ficar bonito. Não produz antibiótico. Porque o meu é antibiótico natural, é a abelha que produz, mas sai daqui. Não produz nada. Deus não te chamou para ser assim. Deus te chamou para você dar fruto. Deus te chamou para você ser diferente. Deus te chamou para você exceder a justiça de quem é assim, ó. Deus te chamou para você se examinar. Se examine. Olha dentro de você. Olha o que você está ensinando. Tem um oficial aqui que já está com opressão de demônio dentro de casa. Para onde você vai deixar isso estender? O que entrou na tua casa que estabeleceu isso lá dentro? O que é uma opressão? Conhece a palavra, mas não está praticando. Por quê? Porque está vendo o peso vindo. A sonolência. Falta de vontade. Falta de vontade de levantar. Falta de vontade de ler a Bíblia. Falta de vontade de orar. Falta de vontade de jejuar. Falta de vontade de ir para a igreja. Falta de vontade de estudar.
falta de vontade de trabalhar. Isso é morte espiritual. Onde você vai parar? Qual é o papel do mestre? É te ensinar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala dos falsos profetas. Tem falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Que é só o que você pode produzir como trabalho, com recurso, que cria uma ilusão para você viver, que manipula a palavra para ser vivida uma ilusão, e que não mostra a realidade do mundo espiritual, que não mostra o que você precisa vencer, que não mostra o que você precisa praticar, que não mostra as verdades da palavra de Deus na sua vida. Aquele povo de Israel, ele foi levado para o deserto depois de um tempo de escravidão para ser preparado para entrar na terra prometida. Porque na terra da promessa, a nação não pode ter mentalidade de escravo. E no outro tempo, nós éramos escravos do pecado. Mas o Senhor levou cativo o cativeiro. Nós não somos mais escravos de nada. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou. Hoje, nós somos livres em Cristo Jesus para escolher praticar essa palavra, viver essa palavra. Hoje, nós temos a autoridade do Senhor para mandar demônio embora. Se é demônio, a gente manda embora. Vou falar na minha condição de sacerdote. Se é falta de entendimento, eu ensino. Se é demônio, eu repreendo. Mas se é a vontade da pessoa de permanecer do mesmo jeito, o que você faz? Não tem o que você fazer. Ah, mas o Espírito Santo vai interferir. O Espírito Santo está convencendo. Mas as pessoas não estão ouvindo. Eu não estou aqui para te fascinar. E os mestres, aqueles que ensinam, não estão aqui para fascinar você com conhecimento. Eles estão aqui para te ensinar a buscar cada dia mais o conhecimento do Senhor, para viver a transformação na tua vida. Quando você entende que a lei de Moisés nada mais era o cuidado de Deus com o povo que não sabia viver em liberdade, você começa a entender que a graça, que é um favor imerecido, existe uma lei nela que vai sondando o nosso interior, transformando o nosso interior e nos preparando para entrar na Nova Jerusalém. Que o Espírito Santo vem nos adornando, nos libertando, nos limpando, curando, para que nós possamos entrar na terra da promessa. Esse é o nosso papel. Que a cada dia que a gente possa trazer um conhecimento para você, venha com um entendimento diferenciado, para que você possa viver a promessa de Deus de ser salvo, de entrar na Nova Jerusalém. Mas a promessa de Deus não é pelo que você faz, não é. Mas porque você é salvo, porque você é filho, porque você sabe de onde Deus te tirou e te resgatou. Você valoriza o sacrifício de Cristo sobre a tua vida. E eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E aos professores dessa igreja, eu gostaria de pedir que você tivesse um particular com o Senhor. Vocês que são pastores, sacerdotes da casa do Senhor. Você que ministra o departamento infantil, que nada mais é do que um pastor de criança. Que tem a responsabilidade de orar e de jejuar por cada uma dessas crianças. Eu queria que você começasse a olhar para dentro de você. E se você acha que o que eu estou falando não tem nada a ver, que é um exagero, você tem a liberdade de pedir para o Espírito Santo te mostrar e abrir os teus olhos espirituais. Se você acha que o que eu falei sobre brincar com o ministério, a negligência do seu sacerdócio dentro de casa,
A negligência do sacerdócio aqui na terra. A negligência do sacerdócio, que muitas vezes você acha que não tem problema você jogar aquele olhar 43 para cima da ovelha. Que você está limpo diante de Deus, porque errado é o outro. Infelizmente isso voltou. Que você deixa o seu casamento virar de perna para o ar. Você deixa a opressão entrar dentro da tua casa a ponto de enfermar a tua esposa. A gritaria. Esquece até que é servo de Deus. Alimenta o ódio. Alimenta o falatório inútil. Onde foi as palavras que foram te ensinadas? Guarda a mágoa. Estou tão irado, guarda a mágoa. E se deixa levar, vai indo. E daqui a pouco nem sabe mais para onde foi, nem sabe mais que mover é esse que você está vivendo. Você é mãe, você tem responsabilidade de ensinar os teus filhos. Não bate, não grita, não fala assim. E o que você está fazendo? Eu não sou contra de vez em quando dar umas palmadas na bunda de criança, não. Criança testa o limite. Não é isso que eu estou falando. E eu estou falando de correção, não de espancamento. Que se você estiver nervoso, não faça. Quantas vezes você tem negligenciado? Cansou de ensinar a esposa, abriu mão. Cansou de orar pelo marido. Agora fica de graça com o marido dos outros. Pensa que ninguém está vendo. Ô Jesus. Onde você vai parar? Você que tem a síndrome de Dom Juan e ministra a palavra de Deus. Começa a pedir perdão ao Senhor. Começa a se limpar. O que você está fundamentando? O que você está ensinando? E olha, eu vou te dizer uma coisa. 80% do que eu disse hoje aqui não foi o que foi preparado para dizer. – 80% do que eu disse hoje aqui foi o que o Senhor foi me dando, entregando. Deixa a tua casa em situação de vulnerabilidade. Não ora. Não abraça o filho, não beija. Não cuida da esposa. Está entregando para quem? O Ricardão? Para depois falar que ela que é errada? Casado que em vez de cuidar da esposa está querendo cuidar da mulher dos outros. Toma vergonha na sua cara. Você vai parar onde? Depois você quer movimentar o mundo espiritual. Meu filho, que igreja é essa? Igreja que divide, igreja que vive de aparência. Igreja cheia de prostituição, de pedofilia. Isso não é igreja de Cristo, não. Está repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua igreja é sem mancha, sem ruga, sem mácula, e o Senhor tem nos adornado e nos preparado. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, e existe uma palavra, Senhor. A tua palavra nos ensina que o Senhor julga a intenção do nosso coração. A tua palavra nos ensina que o Senhor já viu, não precisa ninguém ver. E que porque o Senhor não fez nada ainda, o Senhor nunca vai fazer. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Senhor, eu clamo pela tua misericórdia.
Traz, Senhor, a transformação no nosso interior. Eu não quero, Senhor, chegar aqui para trazer fascinação. Eu não quero chegar aqui para trazer engano. Eu não quero chegar aqui para ensinar falsa doutrina. Senhor, a tua palavra me ensina que se eu te obedecer, se eu te ouvir, eu vou comer do melhor dessa terra. A tua palavra me ensina que a obediência ao Senhor me protege. A tua palavra me ensina que se eu buscar a sabedoria, se eu buscar ao Senhor, não me faltará coisa grande nem pequena, porque o Senhor é galardoador, abençoador daqueles que os buscam, daqueles que o buscam. A sua palavra me ensina, Senhor, e me garante que se eu ando em aliança contigo, o Senhor me protege. Que o Senhor dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Eu tenho uma palavra, Senhor. Eu não aceito opressão dentro das casas. Eu não aceito a habilitação de demônios dentro das casas. Eu não aceito, Senhor, uma vida dupla dentro das casas. Na igreja é uma coisa, veste a roupa de crente, em casa é outra coisa. Eu não aceito isso. O Senhor não me chamou para viver isso. O Senhor não me chamou para ensinar isso. Meu Deus, eu tenho prazer na tua presença aqui dentro da minha casa. Senhor, dá ordem aos teus anjos acerca da opressão dentro dos lares, daquilo que traz desânimo, daquilo que traz abatimento, daquilo que tira a vontade de estudar, daquilo que tira a vontade de viver, Senhor. Dá ordem aos teus anjos, Pai, em nome de Jesus, aquilo que foi habilitado pelo pecado da prostituição, da pornografia, da infidelidade, do adultério, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, lava no teu sangue, lava, Senhor, com teu sangue, em nome de Jesus. Meu Deus, aquilo que vem através do orgulho, da soberba, que muitas vezes é o que a gente quer ser visto. Quer ser visto, olha o quanto eu sei, olha o quanto eu conheço, olha o quanto eu entendo, meu Deus. Já recebeu o galardão dele, porque o Senhor manda a gente edificar onde ninguém vê. O Senhor manda a gente construir onde ninguém vê. O Senhor fala para a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com o Senhor que nos ouve no secreto. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que está desalinhado, desajustado, os ensinamentos errados, ou aquilo que foi ensinado pela metade. Pela metade, só ensinou parte do versículo. E quando fala de santidade, chama de religioso. Oh, meu Deus. Religioso é ter uma vida de aparência. Religioso é ter uma vida de que eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, e não pratica. E faz a fofoca, e faz a divisão, e faz a facção, muitas vezes dentro da igreja. Meu Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, eu não posso abrir entendimento de ninguém. Eu não tenho poder em mim mesma de trazer libertação sobre ninguém, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para trazer libertação. O Senhor é poderoso para abrir o entendimento. Senhor, o Senhor é poderoso para mostrar onde está sendo negligente. O Senhor é poderoso, Senhor, para fazer com que cada um tome o seu lugar e ocupe o seu lugar. É cheia. O Senhor é poderoso. Aonde o meu braço não alcança, o teu alcança. Essa igreja é tua. Esse povo é teu. É o teu povo, Senhor. Não deixa perecer. É o teu povo, Senhor. Não deixa ser confundido. É o teu povo, Senhor. Não deixa ser oprimido. É o teu povo, Senhor. Não deixa ser enganado. Aquilo que vem, sei lá da onde, habilitado pelo sei o que, para trazer destruição, para trazer desânimo, para trazer religiosidade sobre essa igreja. Eu não aceito em nome de Jesus. Senhor, começa faxinando na minha casa. Começa a tua faxina na minha casa. Começa a tua faxina comigo, com meu marido, com os meus filhos, com as minhas noras. Coloca, Senhor, essa casa em ordem. Nos livra, Senhor, de ser pedra de tropeço. Nos livra, Senhor, de ensinar errado. Porque tem rigor para quem ensina errado. Eu não quero ensinar errado. Meu Deus, o Senhor é poderoso.
O Senhor traz libertação. O Senhor traz cura. O Senhor traz transformação. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu não preciso ser templo de demônio. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ter um monte de espírito entrando e saindo. Eu só preciso do teu Espírito Santo em mim. É só isso que eu preciso. Eu preciso da direção do teu Espírito Santo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor me ensine a tua palavra. É do teu Espírito Santo que eu preciso. Tem alianças nessa noite que precisam ser rompidas. Tem aliança nessa noite que precisa ser rompida. Tem aliança de amizade que precisa ser rompida. Porque te impede de sentir a presença de Deus. Te impede de viver o sobrenatural do Senhor. Tem gente que precisa ser afastado por um tempo de determinados parentes. Porque te impede de viver a plenitude da palavra de Deus e de ser transformado. Porque você está tão habituado com aquele ambiente que você só reproduz. Tem gente que precisa ser separado. Tem gente que precisa ser levado para o deserto para ser curado, para ser preparado. Tem gente aqui que precisa viver a transformação. Tem gente aqui que precisa romper com aquilo que traz destruição. Tem gente aqui que precisa viver a diferença nessa terra. E farei diferença entre o que me serve e o que não serve, entre justo e o ímpio. E farei a diferença entre justo e o ímpio. O meu justo viverá pela fé. Ah, tem diferença do Senhor para ser mostrada na tua vida. A glória do Senhor para ser contemplada na tua vida. A glória de Deus para ser contemplada na tua casa. Chamanei calabacheia. Tem gente que está achando que está guerreando com gênio, com personalidade. Não é não, ó. É demônio que está aí há anos nessa família, perdurando e quer entrar na tua casa. Pode mandar embora agora, em nome de Jesus. Não é personalidade nenhuma, não é gênio nenhum. É seta maligna com irritabilidade para trazer confusão na sua casa. Pode mandar embora. A tua luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Senhor, e nós os dispomos na tua presença. Nós os colocamos à tua disposição, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos colocamos à disposição do teu Espírito para a santificação, para a libertação, para a cura. No nome de Jesus, nesta noite, nós nos colocamos, Senhor, em nome de Jesus, e damos um basta, em nome de Jesus, em cada situação que quer se infiltrar, como infiltrados dentro das casas, como infiltrados dentro dos lares, como infiltrados dentro das famílias, em nome de Jesus. Este infiltrado que está aí, em nome de Jesus, o teu braço forte arranca pelo teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Semente maligna que foi semeada nos corações, para trazer inquietação, para trazer comodismo, para trazer contaminação no coração. Semente que foi semeada numa única conversa. Em nome de Jesus, nós desfazemos agora na autoridade do nome de Jesus.
Semente que foi semeada de incredulidade, numa única conversa. Semente de letargia, roubo do inferno no chamado, que foi semeado apenas numa única conversa. Está quebrado em nome de Jesus. E todo infiltrado dentro das casas, em nome de Jesus. Tem alguém infiltrado dentro de alguma casa. Eu não sei que casa que é, mas tem alguém infiltrado dentro de alguma casa. Uma amizade, alguém que esporadicamente vai, mas é infiltrado. E desde que essa pessoa chegou, as coisas mudaram, o ambiente mudou. Em nome de Jesus, o Senhor te dá o alerta nesta noite, em nome de Jesus. Guarda a tua casa. Guarde a tua casa. Em nome de Jesus. E como foi semeado e dito sobre a palavra, sobre aquele que ensina. Em nome de Jesus, como está escrito na sua palavra. Ainda que venha o anjo do céu, ainda e vos ensine outro evangelho, além destes que tem sido pregado, além deste que está sendo pregado, seja anátema, seja expulso, seja maldito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só tem um evangelho. É o evangelho que salva, que cura e que liberta. Se a palavra que for ensinada ou ministrada não levar você ao arrependimento, à libertação, se a palavra que for ministrada não exaltar o nome de Jesus, mas exaltar o nome daquele que está pregando, se a palavra ministrada exaltar o nome daquele que está sendo ministrado, exaltar o nome de fulano, de A, de B, de C, é outro evangelho. E não, eu não aceito. Eu não recebo. Em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, não aceite outro evangelho além desse que tem sido pregado. A palavra do Senhor diz: nada quis ensinar a vós outros, nem sabedoria humana, a não ser o Cristo crucificado e ressurreto. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que transforma. Essa é a palavra que ensina e que nos leva para o caminho do arrependimento, da cura, da transformação, da libertação, do crescimento, em nome de Jesus. Deus abençoe.